bem-vindos ao Tex Espanhol. Hoje a gente vai fazer uma análise, tá, da prova do Enem. Como vocês bem sabem, são 5 questões para aqueles que escolhem, tá, realizar a prova de espanhol. Pois bem, eu fiz, antes de mais nada, uma análise assim da minha maneira, tá, de perceber as questões e de como eu responderia, tá? O que eu analisaria aí para responder essas questões. Muito bem, as questões de interpretação textual em qualquer, eu acho assim, espanhol, português, eu diria que interpretar texto é, antes de qualquer coisa, prática. Deve-se praticar bastante, deve-se ler muito. Os alunos estão saindo do 3º ano, ou seja, eles vêm do ensino médio, eles têm que estar lendo, eles têm que estar inseridos aí. E o professor de espanhol, provavelmente, deve estar estudando interpretação textual, com questões de concursos e outras provas do Enem passadas, né? Então, a prática antes de mais nada. Mas em se tratando de interpretação textual do espanhol, a gente vai ter aí algumas travas, algumas dificuldades, entre elas os falsos amigos, né? A gente chama de falsos cognatos. São palavras que são parecidas ou iguais, porém, ao do português, né? Porém elas vão ter um significado diferente. E aí eu costumo dizer para os meus alunos, olha, o contexto é tudo aí nessa hora. Inclusive uma das questões do Enem aconteceu de uma palavra não ser nem um falso cognato, mas ser uma palavra totalmente desconhecida ali, mas que aí a gente precisa ter, antes de mais nada, o contato com o contexto, observar o contexto onde essa palavra se encontra ao redor, né, da frase, e você precisa principalmente estar estudando espanhol. Se você escolheu espanhol, você já deve estar estudando com os professores, e as palavras que eu vi aqui, muitas delas são estudadas em sala de aula, tá? Então, vamos partir para a primeira questão do Enem de 2019, que foi ontem, por sinal. E a primeira questão diz o seguinte: é sobre o texto El hombre electrónico, não? E era muito provável que falasse um pouquinho sobre essa questão do lixo eletrônico, né? O que as pessoas desperdiçam e compram a mais do que utilizam, por exemplo, né? A questão era: Paul Bomini criou a escultura para... Bem, o El hombre eletrônico era uma escultura, tá? Gigante, de não sei quantas toneladas, nesse texto, e ele tem um intuito quando ele fez essa escultura, tá? E a pergunta quer saber, para quê? Paul Bomini criou a escultura para... Eu posso substituir esse para, se a gente for observar o trecho do texto que eu quero ler aqui com vocês, a gente pode trocar com que objetivo ele fez essa escultura, né? E o texto, quando você vai lendo, tem um trecho que diz assim: El hombre electrónico ha sido diseñado por Bomini con objetivo de aumentar la conciencia de los ciudadanos a la hora de consumir aparatos eletrônicos. Talvez uma outra dica aqui para você que vai fazer uma prova de interpretação textual: a resposta está no texto. Às vezes você sai aqui, você vai para o seu conhecimento de mundo, uma questão tratada. Muitas das questões tratadas no Enem são coisas do cotidiano e coisas que a gente vem estudando. Então, corre o risco de você fugir da resposta, fugir do texto, tá? E buscar uma resposta aí do seu conhecimento de mundo. E a resposta está lá. Se aqui é para que ele fez essa escultura, o texto diz: com objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos a la hora de consumir aparatos eletrônicos. Ou seja, à medida que ele diz aqui que o objetivo, a gente já vê que é relacionado à consciência. Então, vejam as opções que a gente tem aqui. Letra A:
incentivar inovações em reciclagem para a construção de máquinas em nenhum momento, tá? Nos objetivos ali, no objetivo que a gente viu, aparece a palavra reciclagem, então vamos cancelar logo essa letra A. Letra B, propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados. Outra vez a questão do aparelhos descartados, que não foi citado lá. E para a criação de objetos, não, em nenhum momento do texto é falado sobre essa criação de novos aparatos, né, no caso, vindo dessa possível reciclagem. A letra C, divulgar o lançamento de produtos eletrônicos, não tem nada a ver, acho que essa é a mais falsa de todas. Letra D, problematizar o descarte inconsequente de equipamentos, é a nossa provável resposta. E a letra E, alertar sobre as escolhas tecnológicas da população, sobre o que a população está escolhendo ou não. Veja bem, o texto ele dá a ideia de que o objetivo é a consciência dos cidadãos. No fim do texto tem outro trecho que eu queria ler com vocês e diz assim, são perguntas, são retóricas. ¿Tienes algum aparato eletrônico que não necessitas? ¿Podría ser más responsable a la hora de comprar un nuevo producto electrónico? Entre outras perguntas, que é o quê? Aquelas perguntas para conscientizar, para fazer a pessoa pensar sobre o tema. Então a letra D, problematizar o descarte inconsequente de equipamentos, é o correto aí na questão número 1. Vamos para o número 2, tá? A questão do número 2, que tem um título bem conhecido por nós, tá? Que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga, ou seja, a cigarra e a formiga. Perceba, eu vou ler uma parte aqui do que ele quer para essa questão, tá? A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula, a cigarra e a formiga é retomada para. O que ele faz nesse texto? Ele primeiro conta, né, a fábula em espanhol, óbvio, você vai ler ali e você vai ver ele falando exatamente como que se dá, a cigarra passa o período todo ali cantando, perambulando, e a formiga lá, ó, trabalhando, jogando fácil. Quando vem o inverno, cadê as reservas? Então a gente tem aquela moral, todas essas características da fábula. E aí o que acontece? Depois de contar a fábula, ou seja, é por isso que a questão fala a retomada dessa fábula, é para quê? Mais uma vez, com o objetivo de quê? E aí ele começa, depois disso, a dizer características da formiga. Ele faz uma pergunta, quer ver? Merecem sua fama de previsoras e afanosas ou trabalhadoras das formigas? Aí ele começa a falar sobre as formigas. As possibilidades aqui, vamos ver. Letra A. Apresentar ao leitor o ensinamento ou moral. Não, que a fábula não era só a fábula. Porque se fosse fábula, a gente já sabia, teria uma moral, né? B. Reforçar o estereótipo associado às cigarras, de preguiçosa, provavelmente, né? Que a gente pensa na cigarra da fábula como preguiçosa. Letra C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. Letra D. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Isso em nenhum momento acontece no texto, por sinal. Descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. E é outra situação que não acontece, tá? Aqui a resposta é C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. Ele em nenhum momento fala de quem é superior. A questão é comprovar cientificamente no texto o que a formiga faz, o que a cigarra faz. Isso fica tão claro, essa questão de colocar, de descrever o comportamento dos insetos na natureza,
que eu tenho outro trecho. Enquanto a las cigarras, quando ele termina de falar sobre a formiga, não se les puede acusar de perezosas, ou no caso, preguiçosas. Por isso que eu digo, olha o contexto. Porque aqui no contexto, você sabe, é um texto que também existe na nossa língua, a gente é bem conhecido. A gente pode muito bem dizer que perezosa é preguiçosa, né? Ou no mínimo parecida com essa questão, com essa palavra, preguiçosa, né? Então, letra C, descrever o comportamento dos insetos na natureza. O número 3, tá? E aí a gente vai ver um poema, tá? Chamado Empanadas. Empanadas é uma comida, né? Muito encontrada a gente tem aqui, por sinal, não com o mesmo nome, tá? Em formato de meia-lua, mas no Uruguai, no Paraguai, a gente encontra muito essa comida. E ele faz uma poesia, o autor do texto, né? O Antrix, ele faz uma poesia. E aí a gente lendo os versos, ele quer aqui, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix enaltece esse prato da culinária hispânica, descreve algumas etapas da preparação dessa receita, e que fique claro que a B em nenhum momento acontece, já que ele não faz uma receita, tá? E C, destaca a importância do vinho na alimentação hispânica em nenhum momento também, já que o vinho ele só aparece um momento da poesia lá no início, tá? Na primeira estrofe. D, resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Não, de maneira alguma, tá? Ninguém fala de fome. Tem uma palavra, o problema é que em um determinado momento do texto aparece a palavra fome, tá? E aí ele não tem nada a ver, que ele diz assim, com empanadas não há hambre, tá? Não tem fome. Letra E, evidencia a relevância de alguns condimentos da cozinha hispânica. Então, a nossa resposta aqui enaltece esse prato da culinária hispânica, ou seja, letra A. Ele vai tratar nessa poesia o alimento como, por isso que é personificação, né? Como uma pessoa. Isso a gente vai ver nas poesias onde o homem costuma comparar a mulher com um objeto que brilha, que é claro como o sol, né? E aí ele faz uma personificação da empanada para o quê? Enaltecer. Veja um exemplo, só uma estrofe. Con el primer mordisco por una oreja, se abre tu boca ardiente como surpresa. Tá? Só para você ter uma ideia do que ele faz, de como ele personifica então a empanada aqui no número 3. O número 4. Vamos ser breves agora. Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Era claro que ia cair questões sobre isso, né? Então, vai falar no texto, esse millennials, vamos supor que é uma possibilidade para o nome Generación Y, ou seja, geração Y, que é essa geração que se utiliza dos meios da internet, do celular, do computador, para o mundo, ou seja, não está o tempo inteiro utilizando-se disso. E no nosso texto, ele vai descrever, né, o que é essa geração Y. Tá? Quais as características? A tristeza, a pressa, mas também a corrida, a busca por uma melhor classificação acadêmica, tá? Para chamar essa geração de inteligente, enfim. E aí o texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... E aí é aquela história. Você não conhece a palavra huella. Se você estiver estudando no terceiro ano espanhol para fazer o Enem de verdade, você vai ver essa palavra. Você vai encontrar essa palavra se você estiver assistindo os filmes sobre natureza. Então a palavra huella significa muito pegada. Mas se você olhar o contexto em que acontece essa palavra, você vai ter uma solução muito fácil. Vamos ler o trecho em que aparece, o contexto em que aparece a palavra. Lo que si quieren sobre a geração Y.
Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que los rodea e não só ganhar dinheiro. Então, não é só ganhar dinheiro. Eles querem fazer muitas outras coisas interessantes, viajar, desenvolver, mudar o mundo. Mas essa frase, lo que se quieren es dejar su huella en la historia. O que o ser humano quer deixar na história? Se a gente estivesse lendo um texto em português, provavelmente a gente dizer ele quer deixar o quê? A sua marca na história. Olhando o contexto, huella pode sim parecer com marca aqui, tá? Lo que se quieren es dejar su marca, pode ser, su huella en la história. Então, letra A, conhecer diferentes lugares, o texto fala sobre isso. Fazer a diferença no mundo. Então, a letra B é o que responde então a nossa questão 4, que quando ele diz deixar sua huella, deixar sua marca na história do nosso mundo. O número 5 eu gostaria de ler o texto. É um texto bem pequeno, então vai dar pra gente analisar bem legal aqui. Adelfos. É uma estrofe, na verdade, de um poema. Eu sou como la gente que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Esse foi o texto. E a questão diz, nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de... Então, letra A, de sua formação identitária plural. B, da condição nômade de seus antepassados. Você viu em algum momento a palavra nômade aparecer no texto. C, da perda sofrida com o processo de migração. Da dívida do povo espanhol, letra D, para com o povo árabe. Letra E, de sua identificação com os elementos da natureza, só porque aparece em um verso vieja amiga del sol. Então, a nossa resposta aqui vai partir do momento em que a gente olha aqui a primeira pessoa falando o tempo inteiro. Eu. E aí, yo soy no primeiro verso. No segundo verso, soy de la raza mora. E no quarto verso, tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Ou seja, fica fácil determinar que a pessoa está falando de si mesma, é uma reflexão sobre si mesmo e sobre a sua identidade. Que ele não se considera só espanhol, ele se considera árabe, moro, espanhol. Ou seja, a letra A de sua formação identitária plural. Eu espero ter respondido, ter dado umas dicas interessantes para vocês sobre um pouco dessa questão de interpretação textual. Estava devendo isso aqui no canal, estava demorando a postar vídeos também, mas agora a gente vai voltar e aí eu espero que vocês continuem estudando, lendo. Interpretação de texto é prática e se você não passar o Enem, amigão, tem o ano que vem, continue estudando e não desista, ok? Então, até a próxima.